Aqui é o Cidadão X. Vamos falar sobre um tema que eu acho que a maioria de vocês aí conhece. É como eu percebi que o pessoal gosta muito de conspirações, tem um pessoal novo no assunto. Então eu vou falar sobre essas trilhas químicas, chemtrails. Eu não sei se pronuncia dessa forma. Não desculpa aí se eu estiver errado. Eu sei que vai entrar esse monte de crítico que vão falar, que conhece tudo sobre o assunto e tal. Cara, e como eu falei em outros vídeos, a minha ideia aqui é introduzir as pessoas que ainda não conhecem, sabe, aprofundadamente sobre o assunto, ou que estão tendo o primeiro contato agora. Eu conheço alguma coisa sobre, só que eu vou falar mais superficialmente, beleza? Aqui é o Cidadão X, vamos falar aí dessas trilhas químicas, veneno, conspiração, sei lá, tem algumas coisas estranhas aí. Chemtrails, né? Perdão, não sei se estou falando corretamente. Vamos falar trilhas químicas. São aquelas, sabe, você já percebeu quando você olha para o ar e passa um avião e ele fica deixando um rastro? Esse rastro é tipo uma fumaça, que com o tempo, ali, sabe, alguns segundos, alguns minutos depois, ele meio que se assemelha a uma nuvem. Eu não estou falando de chemtrails. Chemtrails o que é? Aquela trilha de condensação. Quando o avião passa, que você está vendo aqui, quando o avião passa, e aí fica aquela fumacinha, mas é nada mais que aquilo que é o ar, o atrito do ar mais rápido, mais... Eu não sei explicar direitinho, é uma questão de temperatura e tal, velocidade, mas você percebe que quando o avião passa desses chemtrails, que é essa trilha de condensação, ela já vai se apagando, o avião está passando, ela já vai se apagando na sequência. E esses chemtrails, não, fica aquela trilha gigantesca, aquela mega nuvem, né? Aquela trilha cortando os céus. E você percebe que eles estão muito alto e eles passam várias vezes em determinadas regiões. Você vê algumas cenas que tipo, parece que eles cruzam todo o céu. Então às vezes você pega um céu totalmente azul, totalmente limpo. Eu mesmo onde trabalho presencio isso diversas vezes. E aí eles passam e aquela nuvem, como vai abaixando com o tempo, ela vai aumentando. Cara, aí é um final da tarde, ali está tudo nublado. Mas não é nuvem de chuva. Isso que é estranho. E aí a gente fica perguntando, mas o que eles estão jogando ali? Eu já fico desconfiado, cara. Lógico, ninguém vai jogar. E ninguém fala sobre o assunto, né? Os governos, ninguém comenta. Você vê muita denúncia de muita gente famosa comentando isso. Você vai pegar umas pessoas que você nem acredita falando sobre essas trilhas químicas. É muito estranho, cara. Lá nos Estados Unidos isso aí é um tema muito importante. Aqui no Brasil tem muito disso. Tem alguma conspiração atrás? Tem, porque senão eles falavam abertamente sobre o assunto. Mas o que é aquela trilha química? Essa que é a pegada, mano. Ninguém sabe direito o que é. Recentemente aí o cara postou um vídeo. Cara, isso aí me deixou preocupado. Eu já tinha visto alguma coisa anteriormente, que eles deixam meio com um trauma na pele, né? Que é veneno. Digamos que seja veneno que eles estão colocando, né? Tem outra teoria que fala sobre a HAARP lá, ou sobre a esconder Nibiru, ou fala sobre mudanças climáticas. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Mas aquela de estar uma química venenosa pra gente, né, de alguma forma, aquela questão da redução populacional, do controle mundial, nova ordem. Então, eles deixam aqui meio com um trauma, umas lesões na pele, né, criam uma doença, meio com um câncer de pele. Isso é preocupante. E eu vendo sobre isso, eu vi que em alguns casos ficava uma espécie de liga metálica saindo de dentro da pele das pessoas que foram afetadas, né, que foram atingidas por essas trilhas químicas, no qual todos nós somos atingidos por ela, porque ela se espalha pela atmosfera. E dentro dessas lesões, eles conseguiram trazer umas liguinhas metálicas que elas se mexiam. É alguma coisa a ver com tecnologia, nanotecnologia no caso, né? Biomolecular. É muito estranho, cara. Eu devo estar colocando algumas cenas aqui. E, sabe, o cara puxava uma espécie de linha e quando ele soltava fora da pele, fora do corpo humano, ela ficava se retorcendo. Como se fosse um verme, alguma coisa viva. Não, é muito esquisito, cara. E um cara, né, um desses, tem vários pesquisadores sobre esse assunto, que é um tema muito interessante e muito preocupante. E um cara nos Estados Unidos pegou uma região que era muito atingida por esses chemtrails aí, por essas trilhas químicas, e pesquisando a fauna, a flora, ele pegou um gafanhoto. Você está acompanhando aqui o que ele fez? Ele abriu o gafanhoto, que tinha sido atingido por essas, sabe, ele imagina que tenha sido muito atingido. E ele abriu o gafanhoto. Dentro do gafanhoto ele tirou várias dessas pequenas ligas metálicas que eu falei que já tiraram de pessoas. E ele tirou de dentro do gafanhoto isso. Isso parece vivo, cara. Você está vendo aqui no vídeo aqui? É muito louco esse negócio, mano. Tava dentro do gafanhoto vivo. Quer dizer, isso aí pode estar dentro da gente agora.
Nossa pele pode estar contaminada, nosso organismo pode estar sendo contaminado por alguma coisa que a gente nem sabe o que é. E no qual os governos simplesmente nem respondem. Questionam, tipo, um governo, não importa, mexicano, brasileiro, você questiona o governo sobre essas trilhas químicas que estão no mundo inteiro, e ele simplesmente fala assim, que trilhas químicas? Que aviões? Cara, ninguém sabe. Esses aviões decolam de algum lugar, eles jogam alguma coisa, alguém pilota esses aviões e ninguém sabe de nada. Você vê o céu simplesmente ficando nublado de repente, não é nuvem de chuva. Cara, é muito estranho, mano. Eu fico muito preocupado, eu fico muito interessado nesse assunto. E a gente não tem como se defender e se proteger disso. Isso que, sabe, perturba a mente do cara. Eu não sei, cara, se tem a ver com uma questão de soltar uma química no ar para fazer um efeito visual, para que proíba a gente de ver alguma coisa que está escondida nos céus. No caso seria Nibiru. Isso aí é uma teoria que eu até penso bastante sobre isso. Se conjuntamente eles estão, sabe, empurrando uma química venenosa para que o nosso organismo seja afetado de alguma forma, a questão da bio-nanotecnologia aí, ou para que a gente fique mais debilitado de saúde, mais suscetível a uma grande epidemia de uma doença, sei lá, alguma coisa desse tipo. HAARP, que é o controle climático, sabe, quem sabe do tema sabe o que eu estou falando, que os caras meio que operam com algumas ondas na atmosfera para afetar o clima em várias partes do planeta. Então eu sei que, cara, isso não é normal, mano. E não é normal, eu fico muito desconfiado disso aí, mano. Então quando você estiver olhando o sol, você vai ver aquelas estranhas nuvens cortando uma espécie de trilha, assim. Aquilo não é normal, aquilo não se formou naturalmente. Aquilo não é nuvem de chuva. É alguma coisa que alguém está jogando nos céus e está na nossa cabeça. Está caindo em cima da gente, nas nossas casas, nossas famílias. Sei lá, mano. O problema é que ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala, na verdade. Acusa, denuncia, questiona. Só que quem deveria tomar alguma providência não fala nada, mano. Isso que é preocupante, mano. Cidadão X aqui se despede. Valeu a atenção.